O Congresso funciona como? É um espaço concreto em que a gente tem representantes eleitos que vocalizam de forma mais ou menos representativa demandas que estão circulando na sociedade em busca de reconhecimento. As leis, então, em geral, elas representam um primeiro passo, nunca o último, em lutas por inclusão social. A gente sabe que o legislativo pode atuar de forma a manter o status quo, frustrando o reconhecimento de novos direitos, ou aprovar medidas que incentivam a introdução de mudanças sociais significativas, impulsionando processos políticos inclusivos. Olhando para esses últimos 200 anos de lutas de mulheres, negros, povos indígenas por reconhecimento e direitos, que momentos, na visão de vocês, representam as maiores frustrações impostas a essas lutas por decisões ou não decisões do Congresso? E que momentos para vocês representam as conquistas mais importantes desses grupos no campo da política legislativa? Que legislação eu elegeria como resultado de uma conquista e, ao mesmo, uma frustração? Vou naquela que me vem primeiramente à mente e que, ao mesmo tempo, reúne essas duas situações, que é a Lei do Ventre Livre de 1871. É considerada, né, um caminho para a abolição, um passo adiante na luta por direitos, né, e no fim da escravidão. Porém, é uma lei que coloca uma série de interdições para a liberdade daqueles que nasceriam a partir dali. É uma lei que vai colocar não apenas essa criança que nasce a partir da Lei do Ventre Livre, sob a tutela do proprietário, né, da mãe da criança até os 8 anos de idade, como com a possibilidade, que foi amplamente utilizada, de que permanecesse naquele comando, naquele domínio até os 21 anos. Isso está na letra da lei. Ou seja, que liberdade era essa conquistada, sem dúvida, que vai manter esse controle e essa dominação e essa submissão dessa criança à ordem escravocrata, ainda que declarada ventre livre. E eu imagino aquelas pessoas que lutaram para que essa lei valesse e que viam nessa lei um caminho para a abolição. O que resultou da lei não produziu de frustração, de sofrimento, de um certo desesperançar frente à conquista que essas pessoas, por longo tempo, vinham lutando. É uma lei importante, muito importante, todo o seu significado real e simbólico, a ideia dessa mulher escravizada que vai produzir uma criança livre, que vai produzir descendência livre, é uma expectativa de futuro, é uma expectativa de liberdade, é uma conquista. No entanto, essa mesma lei vai ter no seu artigo 4º dispositivos que vão colocar concretamente a possibilidade de um escravizado comprar a sua liberdade, de amealhar pecúlio, inclusive contradizendo o interesse e o desejo de seus autoproclamados senhores. Tudo isso nos faz pensar nesses avanços, nesses ganhos e nessas frustrações, nessas impossibilidades que ainda continuam presentes. E é nessa discussão e acreditando que as conquistas devem ser celebradas. As conquistas devem ser colocadas como tais. As conquistas devem ser iluminadas, porque a gente não pode, ao dizer que, olha, foi incompleta, foi. Não chegou onde a gente queria que chegasse. Não chegou onde deveria chegar. A gente pode estar, dessa maneira, desvalorizando, não iluminando, não colocando o devido peso em históricas lutas que aquelas pessoas levaram. Tudo isso nos faz pensar no movimento da própria história. É preciso a gente ter a noção do difícil que é, isso é importante. Não existe causa ganha num país que tem uma estrutura tão fortemente racista, tão fortemente desigual, com esse nível de concentração de renda, com essa história que ele tem. Não existe causa ganha para esses setores negros, indígenas, mulheres, pessoas pobres de diferentes origens. Tudo isso vai ser sempre uma batalha a cada dia. E isso não faz com que estejamos pensando em pessoas que só querem estar brigando. Não, celebramos porque é dessa matéria que nós somos feitos. Somos conhecidos, muitos olham para nós como se fôssemos um povo que gosta de festa, de celebração, de alegria, e somos. Mas somos também essa gente que acorda pensando que o dia é uma batalha. E hoje temos no nosso país pessoas que acordam e que vão ter uma batalha diária para ter o que comer.
quero fazer uma canção que possa acordar os homens e adormecer as crianças, que as crianças a gente quer que elas possam dormir e saber que o futuro delas está sendo encaminhado. Mas as pessoas, mulheres e homens, a gente reserva esse alerta sempre presente. Um dos grandes equívocos é justamente fazer dessa lei de sexo 19 uma escada progressiva em direção à abolição. Então, equivocadamente, a lei de 1871 ela é tratada como se fosse o primeiro passo. É como se fosse uma progressão até chegar à Lei Áurea. E isso é um equívoco. Primeiro, porque não começa aí, e segundo, porque não termina na lei de 1888. Essa revisão do ensino de história da África, dos africanos no Brasil, as lutas da população negra e da população indígena, nos permite olhar esses marcos legislativos resultantes dessas conquistas a partir de outros pontos de vista. Essas histórias, que são histórias de luta por direitos, por conquistas, avanços, por espaços de afirmação, elas existem, elas devem ser mais conhecidas e melhor conhecidas. Existem pesquisas importantes, existem trabalhos, existem estudos que já estão trazendo essas histórias. Essa ideia que circula às vezes, são histórias que a história não conta, já está sendo contado, só que o que falta justamente são esses espaços de sistematização e de divulgação de muitas dessas histórias. Faltam muitas outras por contar e por conhecer. Nós estamos falando de histórias, pessoas que estão invisibilizadas, que tentaram silenciar, mas as suas vozes elas são possíveis de serem escutadas e as suas presenças serem vistas.